nome é Sibeli Arcanjo e eu comecei a grafitar na rua há 15 anos atrás. Eu tinha 15 anos, hoje eu tô com 30. Então, eu conheci uma pessoa que já era grafiteira e ele me levou pra rua e eu comecei a querer também, a pintar, e foi a partir daí. Foi o Marlon Amaro, ele é um artista também hoje, e a gente se juntou e saía pra pintar na rua. Era assim, eu já desenhava e no papel, e aí fui para esse suporte com ele. Então, eu já estava pintando, já desenhava praticamente todo dia, e aí quando chegou na época de vestibular, eu tinha que fazer uma prova para alguma área e não sabia qual. E a única referência que eu tinha para artes era a partir de uma professora de educação artística da escola. E aí ela me estimulou a fazer o vestibular para a licenciatura em educação artística. E aí eu escolhi, entrei, consegui passar. E lá no curso de licenciatura não me identifiquei tanto com a grade, e aí descobri o curso de pintura lá dentro e fiz a mudança de curso, fui para pintura e me formei em pintura. Bom, atualmente eu não faço só muro, né? Então eu me formei em pintura pela Escola de Belas Artes e eu segui uma carreira estou seguindo, né? Uma carreira de artista visual. Então tem o grafite, tem a pintura em tela, desenho, faço ilustrações também. Então eu vivo dessas linguagens todas voltadas para as artes visuais, mas mixando os suportes, né? Não fiquei só com o grafite como expressão artística. A principal diferença entre o grafite e o muralismo são suas origens. O grafite está muito relacionado ao movimento hip hop. E o muralismo ele vem do México, com Rivera, com Orozco, com Siqueiras, que eram artistas que estavam envolvidos politicamente com pautas revolucionárias e que começaram a trazer para os muros uma narrativa política para alcançar o povo, a população, a massa. E aí eles retratavam ali a história do México, as origens ancestrais da terra. Eram pautas muito ligadas a contextos ancestrais e também representando trabalhadores, a classe operária e tudo isso. E o grafite, ele já vem do movimento hip hop como um dos 4 pilares que estão compondo esse movimento, que o grafite, seria a parte plástica, visual, o rap, que é a expressão musical, junto com o DJ, e os b-boys, que são os dançarinos do hip hop. E aí o grafite ele vem como uma expressão do indivíduo de se colocar como alguém que tem um nome que vai alcançar uma fama. Então, é uma expressão de alguém que está sendo invisibilizado, marginalizado socialmente, geralmente, no início, né, do movimento, e que vai, através dessas expressões culturais e artísticas, se colocar no mundo. Então, tem a coisa de criar um nome falso também, e que é a tag, o vulgo aqui, né, a gente chama de vulgo também, e aí coloca esse nome em lugares altos, em lugares... tinha muito nos metrôs, nos trens, era um ponto muito famoso, né, no início do grafite. E é isso, assim, a principal diferença é essa. A intenção era diferente, né? Mas hoje em dia, aqui no Brasil, a maioria dos grafiteiros também são muralistas, porque a gente começa a se locomover como artistas, né? E aí a gente vai alcançando outras pautas que não são só as relacionadas ao movimento hip hop, são pautas da nossa vida, dos nossos interesses, nossos atravessamentos. E aí acaba que a gente está no muro, pintando, pode ser uma coisa relacionada ao nome, à letra, né? Ter a letra representando o seu próprio nome, mas também tem os personagens e a gente vai criando narrativas visuais com intenções diferentes, depende de cada artista, e que pode bater muito perto das intenções dos muralistas, dessa intenção de comunicação com o público, com o povo, com quem passa na rua, né? E
os muros começam a trazer falas e perspectivas também políticas. Tem o stencil também, o lambe-lambe, que são outras expressões que estão ligadas à arte urbana, não necessariamente ao movimento hip hop, mas que também tem ali uma conexão forte com as pautas de rua, a arte de rua, né? E isso se mistura um pouco. Ser grafiteira mulher sempre tem um desafio, e eu comecei há 15 anos atrás, né? E tem outras mulheres que começaram muito antes de mim e passaram por outras coisas muito piores e que abriram esses caminhos para que novas mulheres pudessem chegar. Eu, uma delas, e hoje em dia outras gerações também que vêm vindo. Como mulher, a gente acaba tendo contato, né? O movimento hip hop ele ainda é muito masculino. Ele tem, claro, temos muitas vozes e artistas mulheres pintando em grande escala, e isso vem mudando, mas é uma conquista completamente feminina ali. Então não foi um movimento de inclusão vindo de dos agentes que estavam lá. São mulheres que vão se inserindo e acreditando e fazendo. Eu, particularmente, quando eu comecei, eu não ficava percebendo muito quem estava do meu lado, pintando, então eu queria pintar. Eu tinha uma coisa de sonhar com letra, de ficar sonhando comigo indo na rua, pintando e tal. Então, foi um contato muito direto com a pintura, né? Com a linguagem, digamos assim, com o spray, especificamente. E eu não ficava percebendo tanto se tinham mulheres, se tinham homens, eram outras pessoas. Claro que enfim, tinham menos mulheres quando eu comecei, mas já tinham mulheres talentosíssimas, assim, e eu não necessariamente buscava referências. Isso é uma coisa muito minha, assim, eu não procurava alguém que tivesse o mesmo gênero, a mesma história e tal. Eu não procurava isso, eu não me importava muito com isso, eu queria pintar. E queria evoluir no que eu estava fazendo. Mas não... eu não buscava referentes, né? E aí tinham mulheres, tinham homens, eu estava olhando o trabalho deles. Eu não olhava exatamente o gênero. Ah, mas é uma mulher pintando. Não, eu queria ver o trabalho. Ah, esse trabalho eu gosto, esse trabalho eu não gosto. E isso é legal, isso eu quero pra mim, isso eu não quero. E estava vendo de tudo um pouco. Então... eu não esperava também ser incluída, eu me incluía. Isso é uma coisa também, acho que muito do grafite daqui, de Niterói, de São Gonçalo, da gente ir fazer. A gente não esperava um convite de inclusão. Eu ia com minha tinta, ia pra rua, ia fazer, ia pintar. Então, coletivamente, tiveram alguns movimentos também, alguns mutirões organizados por mulheres. Tem a Mica, que ela fazia acho que era Cores e Valores, não lembro agora o nome do mutirão que ela organizou. E aí ela fazia algumas coisas assim, então tinham organizações rolando. Mas eu particularmente ficava mais na minha e fazia a minha pintura mais na rua, assim, direto, né? Então... É uma coisa braçal, é uma coisa física, a gente carrega peso, carrega as latas, a tinta, né? Às vezes latão de tinta. Hoje em dia eu tô num projeto de muralismo também, e que eu carrego material pesadão e tal. Então tem uma coisa física ali que é forte, né? Às vezes a gente precisa subir andaime, escada também. Quanto maior a escala do trabalho, maior o equipamento e o esforço físico para fazer. E isso tudo tem que ser levado em consideração para as capacidades da própria pessoa, né? E as limitações também. Então, eu lembro que tinham eventos, e a Ayla falava muito isso pra mim. Ela pinta no alto, pinta grande, não espera os caras colocarem você para te dar espaço, eles não vão fazer isso. Vai lá e faz o seu. Então, era uma coisa de se impor, né? E... eu ia com alguns amigos e aí a gente ia se organizando ali na hora. Tem uma coisa do improviso também, né? Nos murais antigos, né? Isso antes de eu pensar também mais composição, que eu fui aprender isso mais quando eu entrei na faculdade. E aí a gente pensava em como compor ali na hora e montava uma temática, uma coisa e saíam os trabalhos. Então, quando eu estava pintando sozinha, eu fazia
coisas, quando eu estava com outras pessoas que tinham mais estruturas, eu fazia outras. Então eu ia me adaptando a tudo isso, sem olhar muito o gênero de quem estava comigo. Mas isso é uma coisa minha, assim, de fazer independente de com quem está. E é isso. Acho que foi por aí. Claro, quando a produção é organizada por mulheres, é muito diferente. Isso existe, assim. É uma organização que leva muito mais em conta um cuidado, né, de fazer ali isso, produtoras culturais mulheres que eu tô falando, né? Por exemplo, eu pintei no Museu Vivo da Redinami, e a produção era mista, né? Tinham mulheres, homens, e era uma produção que prestava atenção em tudo. E aí eu já tive outros tipos de produção, não necessariamente por isso, pelo gênero, né, ser de homens, e aí era outra coisa, assim. Eu acho que tem um pouco disso também, né, na forma como a gente é socializada e tudo mais. Isso tudo interfere. Mas é isso, na minha história, assim, ser grafiteira mulher, na verdade, o desafio era ser artista, ser grafiteira e pronto. Não necessariamente por eu ser mulher ou, enfim. Eu acho que o acesso à arte já era uma grande dificuldade. Então não ficava pensando muito eu sou mulher, então pra mim vai ser pior. Não, eu queria o contato com a arte, então nem pensava muito nessas pautas, né? Fui conhecer as pautas feministas depois também, então não era algo que estava consciente comigo na época, né? Quando eu comecei. Então, foi muito especial saber que a pintura ia ser feita no Guilherme Briggs, que é uma escola que há anos atrás eu dei uma oficina lá dentro, junto com a ONG Bem TV. Então já tinha conhecido a escola e revisitar ela, trazendo um outro ofício, digamos assim, né? Porque na época eu acho que eu nem estava na faculdade ainda. Eu era bem novinha, eu estava muito ligada a projetos de ONG e tal, e a Bem TV era uma ONG que eu vivia atuando, e eu dei uma oficina de cartaz lá dentro, então tinha a ver, mas não exatamente o que eu faço hoje. E aí eu voltei nessa escola e fazer uma pintura histórica, né, representando uma contação de algo histórico que tá, né, foi reconhecido também por alguns estudantes que passaram como a imagem que está nos livros de história deles até hoje. Então foi importante, assim, para mim foi bem especial fazer ali dentro de um colégio público também, né, uma pintura que vai ser vista e espero que usada também para as aulas de história, né, hoje como possibilidade de releitura. Não, quando eu recebi o convite e vi que era um quadro do Pedro Américo, que eu ia pensar o imaginário repensar o imaginário da independência, né, do pós-bicentenário, né, 2022, ano passado, eu já estava querendo fazer coisas que tivessem a ver por conta da data. E eu fiquei super feliz, porque eu também queria já fazer um trabalho inspirado em obras do Pedro Américo, porque ele é um artista que eu admiro plasticamente falando. E eu lembro que quando eu era criança, eu ia no Museu Nacional de Belas Artes, eu fui lá algumas vezes, e as pinturas que mais me encantavam eram as dele. E o quadro tem a Batalha do Havaí, que fica dentro do museu, que é uma pintura de guerra, né, histórica, que é gigantesca. E tem uma escala de muro, né, se a gente parar para pensar. É uma tela, mas tá numa parede gigante e uma escala absurda de grande. E eu lembro que isso me chamou muita atenção. Tinha muito drama, muita ação e as figuras também eram pintadas de forma que me atraía muito. E aí, sendo fã da parte plástica do Pedro Américo, óbvio, ele tem as problemáticas relacionadas ao contexto político da época, que eu trago uma visão contemporânea e também crítica à obra, né? Mas eu
já fiquei super feliz, assim, de estar podendo repensar e trazer coisas que já estavam na gavetinha como projetos que um dia eu poderia fazer, e você trouxe isso juntando tudo, né? Então, a proposta era fazer uma reimaginação a partir da obra do Pedro Américo, que ficou conhecida como Grito do Ipiranga, mas o nome é Independência ou Morte. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar sobre independência e sobre os contextos do Brasil e o que não estava retratado na obra dele. E aí a obra dele foi uma encomenda imperial, né, de Dom Pedro Filho para Dom Pedro Pai. Então ele queria colocar o Dom Pedro como um herói nacional, um grande salvador da pátria ali, fundador do Brasil. Então, tinham vários problemas de representação social, né, de falta de representação social na obra dele. E aí a única parte que aparece o povo seria um cara carregando uns bois, uma carroça de bois, e uma outra figura lá pequenininha perante o grande conjunto de oficiais que estavam junto com Dom Pedro e com os cavalos e os outros homens representados ali. Então, eu comecei a pensar, bom, cadê os indígenas, cadê os negros, cadê essa representação dessas pessoas? E quem foram esses agentes que se envolveram com com os processos de independência, né? Porque o quadro, ele representa um marco, como se fosse uma data ali que foi agulhada e virou uma cena. Mas a representação daquilo é envolvida com um monte de criação, né? Criação no sentido de ter mentiras ali mesmo. Eu comecei a fazer essas pesquisas e aí eu queria representar pessoas que não estavam ali. Esse foi meio que meu ponto de partida para a imagem que eu criei na pintura para o muro. E aí fui olhar o tamanho do muro, ver a escala, já pensei a criação da obra com a proporção do muro que tinha disponível, pensando as cores também a partir de cores primárias que me dariam mais liberdade na hora de criar a paleta de cores lá na hora de pintar. E aí fui adaptando tudo isso para fazer o muro final. Então, eu consigo relacionar esse muro como uma continuidade também de obras que eu venho fazendo, né? Então, tenho outros grafites que eu faço retratos de pessoas, então tem essa coisa da escala das cabeças muito grandes, e aí eu trago isso nesse mural também. A pintura, a partir de uma outra pintura especificamente, é algo mais novo, que surgiu mais para esse trabalho, e que foi bem interessante, assim, fazer essa citação direta a uma obra, né? Recriando ali uma pintura antiga. E aí eu tenho outros trabalhos também de outras pesquisas que vêm buscando essa representação daquilo que não é retratado na história oficial. Então trago obras em que eu falo do povo, falo das cosmovisões indígenas, afrodiaspóricas, sempre pensando muito o Brasil a partir disso, né, dessas misturas também. Então, eu comecei a obra com uma grande nuvem, como se fosse uma paisagem assim que tivesse muita nebula, uma coisa nebulosa e ao mesmo tempo grandiosa, vindo de um céu assim. E aí embaixo vem numa pequena escala o Dom Pedro com os homens acompanhando ele e em seus cavalos. Eu fiz um recorte do quadro original, que tem muito mais coisas retratadas, mas eu coloquei ali eles menores. E aí vem um rosto de um homem negro, depois o rosto de uma mulher indígena e outros indígenas acompanhando com seus cocares. E como se fosse uma escala mais monumental, com o rosto deles em destaque, inclusive nas cores, porque onde tem a citação do quadro do Pedro Américo, eu mantive uma escala mais natural relacionada à própria pintura dele, para ficar mais como uma citação direta.
E os outros rostos eu fui trazendo umas cores um pouco mais simbólicas. Um rosto com mais contraste de azul e vermelho, para esse vermelho ter um drama também, então eu vou colocando esse contexto de uma cor que está por baixo, que seria esse vermelho que atravessa quase tudo, e em contraste com o que era natural ali. Então, para falar dessa reimaginação da independência como algo que é a partir de um ponto de vista, que é criado e que pode ser transformado em imagem, né, também. Então, o grafite que foi feito na escola, no Guilherme Briggs, né, ele tá relacionado completamente a uma pauta de muralismo também. Então, eu vejo a coisa de representar grandes formatos, rostos, né, uma coisa que eu já venho trazendo no meu trabalho na rua e evocando esse imaginário de povo, de pessoas em grande escala, né? A quem eu quero dar um foco. Então, a quem eu quero dar esse aumento de escala, né? Esse ponto de vista ampliado mesmo. E eu coloquei isso ali, então já é algo que eu trago do meu grafite. E tem a perspectiva histórica de estar citando diretamente uma pintura do Pedro Américo, né? Uma pintura que está representando na história oficial o grito da independência, um momento histórico que também foi criado. Então, tem uma pesquisa por trás do muro, né? E traz um ponto de vista político, social, e que tem tudo a ver com o muralismo também, né? As intenções políticas do muralismo, né? Vaza a ideia de grafite. No meu trabalho, eu sinto que é uma coisa só. Eu não vejo isso, não fico separando. Hoje estou fazendo um grafite, hoje eu estou fazendo um mural. Não, para mim é um mural, é um painel e é uma expressão que eu estou colocando ali. Por ter origem minha de pintura no grafite, eu sou grafiteira, então eu trago isso para essas palavras, né? Eu trago esse nome também hoje, mas não é uma coisa que se restrinja ao movimento hip hop ou só ao que eu poderia fazer como uma muralista que vem da pintura tradicional. Eu já circulo nesses mundos, então para mim é uma coisa só. Ter o artista, né, o papel do artista na criação dos imaginários históricos. Eu acho que é algo que a gente tem que reafirmar como algo que é a partir de um ponto de vista mesmo, né? Sempre algo que está ligado à história, à trajetória daquele artista e também aos interesses econômicos e sociais da época em que se vive. Então, o Pedro Américo, ele retratou a cena de uma forma que desse um caráter de heroicização, não sei se essa palavra existe, mas de dar um caráter de herói para aquela cena. E os documentos históricos, eles contam que esse 7 de setembro foi uma coisa, um fiasco, assim. O Pedro estava com dor de barriga, por isso que ele estava às margens do rio Ipiranga. Então, tem uma historiadora muito boa que conta isso muito bem, que é a Lilia Schwartz. Ela tem um livro sobre a independência e os sequestros da independência, e ela conta, né, que Dom Pedro estava com dor de barriga, por isso que ele precisava estar nesse rio, então ele estava fazendo uma travessia, e que ele tinha acabado de visitar uma das suas amantes, e ele não estaria com aquela roupa, não estaria com aqueles homens, não estaria em cavalos, ele estaria numa mula, porque o burro era o único animal que poderia aguentar uma viagem tão longa. Então isso tudo foi recriado de uma forma para dar uma imponência a uma cena totalmente criada. E a gente traz esse quadro como um imaginário de fato, né? E isso é importante lembrar. A pintura, ela é uma criação. Ela é uma ficção. A pintura é uma ficção, né? Então, se a gente traz esse quadro fora desse contexto, a gente está reelaborando o imaginário e atualizando o imaginário que é a partir de uma ficção.
e a gente não pode ver isso só como uma verdade, é uma das verdades criadas ali dentro desse espaço de ficção de criação histórica, né, que seria a história oficial. Então, eu acho que hoje a gente repensar essa independência, buscando colocar as suas continuidades e as pautas também que foram prometidas a outros agentes que foram importantes para a independência, como mulheres, por exemplo, Maria Quitéria, a própria Imperatriz Leopoldina, Maria Filipa, que foram figuras históricas que participaram e foram muito importantes no processo da independência e que não são citadas. E eu acho que a gente trazer isso hoje, assim, tem uma possibilidade da gente recontar essa mesma história de uma forma mais verídica ou que tenha mais força para inspirar pessoas que hoje precisam dessa inspiração, né, dessa referência, dessas representações ali que foram deixadas de lado, que foram escolhidas, ou melhor, que não foram escolhidas para estarem sendo vistas como pessoas importantes na história oficial.